Eclesiastes e Cânticos juntos. Se você for estudar esses livros, procure estudar juntos, porque são livros históricos, no sentido que são histórias semelhantes, escritos em períodos semelhantes, né? E é importante você criar uma ligação entre eles para extrair o melhor entendimento desse. Aqui só estou dando alguns exemplos, tá bom? Esdras e Neemias, Ageu e Zacarias e Malaquias foram obras escritas no mesmo período, num período chamado de pré-exílio. Ou seja, quando você está lendo esses 5 livros aqui, você vai entender o que estava acontecendo naquela época com o povo de Israel, ok? Com aqueles que voltaram da Babilônia, ou seja, depois do exílio. Por isso o período pós-exílio. O exílio foi aonde, gente? Foi na Babilônia. Depois o Império Medo-Persa, Império Grego, que depois voltou as 3 levas para a terra de Israel, para a restauração do templo, dos muros e da terra de Israel, ok? Com 3 grupos vieram do cativeiro, do exílio, por isso pós-exílio. Esse aí foi o tempo da desobediência, né? Isso, exatamente. O exílio foi por causa da desobediência, e o retorno do exílio foi uma palavra profética liberada, né, entendida por Daniel, que haveriam 70 anos de exílio, e depois desses 70 anos Deus restauraria o seu povo novamente na sua terra. Vieram em 3 levas. A primeira leva com Zorobabel, a segunda leva com Esdras, e a última leva, a terceira leva com Neemias. Tudo isso na Bíblia, nesses 5 livros aqui mencionados, você vai conseguir entender o que é que estava acontecendo naquela época com o povo de Israel, nesse período conhecido como pós-exílio, tá? Então, por isso, estudo histórico, ou seja, quando você estiver estudando um livro que tiver conexão com outro livro, que é a mesma história, estude ele, para que o teu estudo seja enriquecido, ampliado, melhor compreendido. É nesse sentido aqui, tá bom? 2 Crônicas, né? Comparado também com 1 e 2 Reis, porque são crônicas de reis, são cartas, né? São escritos de escribas de reis do que estava acontecendo com os reinados de Israel. Então, 2 Crônicas, 1 e 2 Reis falam das mesmas histórias. Algumas delas até se repetem. Então, são detalhes importantes para a gente ler em conjunto, quando estiver lendo. Ok? Estudar Atos também, junto com as cartas paulinas. Por quê? Porque enquanto Paulo está escrevendo as cartas paulinas, as histórias estão sendo relatadas lá no livro de Atos. As 3 viagens missionárias de Paulo. Sim ou não, meu irmão? A partir da conversão de Paulo, você vê que o centro ali do livro de Atos é o ministério apostólico de Paulo, até o final de Atos. Então é importante você ler Atos e também ler as cartas paulinas, para entender daquilo que está acontecendo naquelas viagens missionárias, onde Paulo ia escrevendo as obras, dentro das suas prisões, perseguições, né, em vários lugares. Mas para entender a história do que estava acontecendo, você precisa ler o livro de Atos dos Apóstolos, que na verdade é Atos da Igreja. É um livro que está em aberto ainda. Nós fazemos parte do livro de Atos. Amém? Quem faz parte da Igreja do Senhor Jesus? É um livro que está em aberto, porque nós estamos vivendo ainda essa era, essa dispensação. A volta de Jesus Cristo, você acha que provavelmente vai ser relatada como uma continuação da Bíblia? Vai ter continuidade da Bíblia? Não. A Bíblia se encerrou, tá? Quanto à sua escrita, quanto às suas profecias, se encerrou. O que está acontecendo são a concretização daquilo que já foi falado na Palavra de Deus. A Palavra de Deus não vai ter mais coisas escritas. Pelo menos a Bíblia não fala que vai ter isso, tá? Então a gente pode subentender que a revelação de Deus, toda a revelação de Deus já está contida na Palavra de Deus, ok? Fatos históricos ainda vão acontecer, porque são profecias que ainda não se realizaram, tá? Nós estamos vivendo elas, e tem algumas delas ainda que vão acontecer ainda para frente. Mas assim, o que Deus revelou na sua palavra já está escrito, e foi fechado no ano 95 depois de Cristo, com a obra do Apocalipse, ok? Ali é o último escrito contido na palavra de Deus. São as palavras do apóstolo João na ilha
Ok? Aproximadamente no ano 95 depois de Cristo. Conseguiu entender? Pergunta? Então aqui falei das aventuras missionárias, né? Das 3 viagens de Paulo. Então, estudo histórico, eu já falei, né? Estudar as palavras, prestar bastante atenção nas palavras, gente, principalmente nos verbos. Às vezes você quer preparar um estudo bíblico, um sermão, uma pregação. Gente, nas próprias palavras já tem os pontinhos que você pode abordar. Os verbos, principalmente os verbos. Preste atenção, porque às vezes ali já estão os pontinhos, né, da tua exegese, da tua interpretação bíblica, na descoberta do que a Bíblia diz a respeito de determinado fato, né? Por exemplo, porque Deus amou, primeiro verbo, amar, poderia ser o primeiro ponto. O mundo de tal maneira que deu, segundo verbo, dar. Amar é dar. Está vendo? São palavras que têm conexão. Deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, outro verbo, amar, dar e crer. 3 verbos, pode ser 3 pontos de uma pregação: amar, dar e crer. Está vendo? Olha que tremendo. 3 verbos num versículo que podem se tornar os 3 pontinhos da tua pregação, da tua exegese, do teu estudo. Que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por último, ter. Outro verbo. Olha que tremendo. Amar, depois dar, depois crer e depois ter. Olha que tremendo essas 4 palavrinhas. Amar, dar, crer e ter. 4 pontos. Pode ser uma pregação. Tremendo, né? 4 verbinhos preciosos dentro de um trecho da palavra de Deus que pode se tornar os 4 pontos da tua pregação. Falar sobre o amor, falar sobre o dar, a importância do amor em ação. O que é o amor em ação? É dar. Agir com generosidade, com misericórdia, ofertar, servir as pessoas. Olha quanta coisa que dá para falar no dar. Depois, crer, a importância do crer. Não adianta dizer que você ama a Deus, que você serve os outros, dá para os outros no sentido de ajudar as pessoas, se você não fizer com o coração, crendo em Deus. E por último, se você amar, se você dá, se você crer, você vai ter o quê? A vida eterna, a salvação. Olha que tremendo. O ter vem lá no final. Agora a nossa sociedade valoriza o quê? O ter em vez do ser. Vocês estão vendo que os 3 primeiros pilares é o quê? É ser. O último pilar é ter. A nossa sociedade ela faz o contrário. Primeiro ter, para depois Deus é o universo. Você precisa amar, você precisa ofertar, né? Dar. Você precisa crer para daí então ter a vida eterna. Tremendo, né? Olha aí, ó, só rapidinho assim, a gente só deu um exemplo aqui de algo tremendo que a gente poderia, né, esmiuçar. Um dia eu vou fazer isso com vocês aqui e começar. Isso aí é uma exigência de Deus, né? Porque primeiro a gente tem que dar para depois a gente receber. Né? De Exatamente. Deus, né? Maior aquele Toda que a dá palavra de Deus do que aquele que recebe. Quem é exemplo disso? E as É o pessoas próprio querem Deus fazer o Pai. contrário, né? As pessoas. O próprio Deus Pai é exemplo. Ele não pede nada para nós sem antes ter feito aquilo como exemplo para nós. Jesus é a mesma coisa. Ele não pede nada para você sem antes ter ido lá e mostrar como deveria ser. Até batizar, gente, Jesus fez sem ter necessidade, porque ele não tinha pecado para perdoar, para pedir perdão, para se santificar, para se purificar. Jesus não tinha pecado. Mas até por causa disso, para ser exemplo para nós, para pedir algo de nós que ele também fez, ele foi lá e se batizou. A Santa Ceia. Como exemplo para nós. Santa Ceia também é a mesma coisa.
estão entendendo, gente? Coisa tremenda. Nada é colocado à toa na Bíblia. Gente, até o nome das pessoas, o nome dos lugares. Se você for estudar num dicionário, num comentário, numa enciclopédia, você vai ver que tudo tem conexão. Parece como é que se chama aquele negócio que vai botando assim? Quebra-cabeça. Parece um quebra-cabeça. Uma coisa impressionante. Cada nome, cada palavra na Bíblia não foi colocada à toa. Foi colocada, por isso que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. É atual ainda. Atual também. Também, e é atual, é válida hoje. Ela fala com nós hoje, né? Então, estudar as palavras para que a gente tenha uma exegese, saiba descobrir aquilo que a Bíblia diz, ok? Consultar dicionários, enciclopédias, concordâncias, chaves bíblicas, são aquelas ferramentas que nós já falamos. Buscar o sentido de cada passagem. Aí eu coloquei Strong's ali. Strong's é um dicionário das palavras no original. Mostrei para vocês, né, dentro da minha Bíblia aqui, ela tem o Strong's. O que é isso? É a palavra no original. Por exemplo, estou aqui, desobediência. Eu clico em cima, tuft. Vem da palavra riname, cuja raiz é aquele númerozinho ali, que se eu clicar vai abrir. Significa partícula conjuntiva, né? Ou seja, o que é em português? A fim de que não, ou que não. Está falando de desobediência. Ok? Palavra aqui, logos, palavra proferida em viva voz, decreto, discurso, está tudo aqui. Um dicionário de palavras. Ok? Então existe. Dicionário bíblico. Um dicionário das palavras no original. É mais que um dicionário bíblico. É um dicionário, por isso que eu botei Strong's. Esse aqui é o dicionário Strong's. É um dos melhores dicionários do mundo. Que cada palavra da Bíblia é importante, ele coloca uma numeração, e essa numeração tem ligação com um sentido, um contexto, um significado possível. E aí ele puxa aquele significado e abre aquela janelinha ali. Qual é a palavra, como é que se pronuncia, como é que se escreve no original, e quais são os possíveis significados para aquela palavra. Ok? Dicionário. Buscar o sentido de cada passagem. Alguém ia perguntar alguma coisa? Falem alto só, tá? Lembra que o pastor é... Pastor, me chamou a atenção que você falou que Jesus deixou, ele batizou, fez várias coisas para deixar como exemplo. Sim. Mas também como uma revelação do amor dele por nós, né? Porque Sim. vamos supor que ele não tinha necessidade de fazer nada daquilo. Sim. Mas o amor dele superou tudo. Sim. Por nós. E até esse exemplo foi movido por amor. Jesus era movido por amor, por compaixão. E é assim que a gente tem que ser também. Então observar, gente, voltando para cá, os vocábulos, né? Ou seja, as variações também no texto bíblico, as figuras de linguagem. O que são figuras de linguagem? São todas aquelas metáforas, símbolos, né? Todas aquelas analogias que existem, as parábolas. Você tem que prestar atenção nessas coisinhas. Muito importante para que você extraia realmente a verdade que Deus queria dizer naquela época e que é válida para nós hoje também. Isso é a interpretação bíblica. Ok? Então observar esses vocábulos, os verbos, as variações e figuras de linguagem. Analisar as metáforas, os símbolos bíblicos, as figuras bíblicas, os tipos, as parábolas. Analisar todos os dados bíblicos e usar as ferramentas disponíveis para maior eficácia. Ok? Como essa ferramenta que eu falei para vocês aqui, uma Bíblia digital, que tem dicionário, já tem tudo aqui, a gente facilita a nossa vida para quem está pregando, para quem está preparando estudo bíblico, né? E existem livros também. Eu não trouxe aqui, mas no meu escritório tem dicionário, tem enciclopédia, tem várias ferramentas ali que a gente pode mergulhar. Comentários bíblicos, é importante isso, tá? E se você precisar de orientação nesse sentido, a gente sempre vai estar orientando vocês, ok? Então nós encerramos essa matéria aqui, e semana que vem, amado,
Nós vamos começar um outro estudo, que é esse aqui, ó. É aquele material novo que a gente vai começar a tratar, tá? Mapeamento espiritual e pastoreamento inteligente. Ok? Baseado numa apostila desse livro aqui. Bom? Mapeamento espiritual e pastoreamento inteligente. Pode desligar.